Alô, alô, meninas, aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas, estamos aqui mais uma vez para a gente gravar o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer o acompanhamento de vocês, eu ia falar presença, quem dera todo mundo aqui, né? No YouTube, a doutora Érica Montalvão. Se inscreve no meu canal, aperte a sinetinha para receber as notificações e mais pessoas conseguirem acompanhar nossas gravações e receber informação clara e com conhecimento através dos nossos convidados. E no Spotify, Mulheres de Peito. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante. Eu gosto bastante dessa área, não da área dele, da área do esporte, tá? É o cardiologista, Dr. Carlos Woman. Eu estou falando isso porque eu errei o nome dele. Eu falo mesmo o que eu faço de errado. Mas o tema de hoje é muito interessante porque a prática esportiva aumentou bastante. A gente tem acompanhado que algumas pessoas não fazem avaliação cardíaca e começa já fazendo atividade sem avaliação. E eu achei super importante um fato que a gente teve próximo da gente e a gente poder falar sobre isso. Mas primeiro, fala um pouquinho sobre você. Primeira coisa, eu vou puxar a sua orelha. Tem que gostar da cardiologia, assim, viu? Mas eu menti um pouquinho, porque eu gosto, viu? Eu gosto da escuta. Tem que gostar, porque é prevenção. Cardiologia é prevenção. Tá bom. Tô brincando. Na verdade, assim, meu nome é Carlos, eu sou cardiologista, sou formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, fiz minha especialização na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Trabalho há alguns anos aqui em São José dos Campos. Sou daqui, sou de São José. E há alguns anos eu voltei para cá. Trabalho, coordeno 2 equipes em um hospital aqui da cidade, tenho minha clínica de cardiologia também. Adoro dar aula, sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP de Bauru e dou algumas aulas para alguns colegas aí da cidade e de fora da cidade também. E sou entusiasta da cardiologia, Eu acho que a gente precisa cuidar do nosso amigo do peito, E a prevenção é a melhor forma de fazer isso. E fala para mim um pouquinho de você, sua família, você está em São José há quanto tempo? Como eu disse, eu sou nascido aqui, fiz minha formação em São Paulo e voltei para cá faz quase 20 anos. Sou casado, tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 8 anos e um príncipezão aí de 4 anos. Meu filho tem uma característica que é um cromossomo de amor a mais. Meu filho é portador de trissomia do cromossomo 21, que é uma maravilha, uma bênção na nossa vida. E estamos juntos sempre, Érica, a gente se conhece bem, Érica? Somos vizinhos, inclusive, Sim, sim. E vamos lá, vamos começar a nossa viagem de conhecimento. O que te levou a fazer a cardiologia, primeiro? Você sabe que eu sempre quis cardiologia. Quando eu entrei na faculdade, eu adorava, o coração e o sistema cardiovascular como um todo. Só que aí, como todo universitário, o estudante de medicina, eu passei por todas as áreas. Então, antes de formar, comecei a cardiologia. Passei por neuro, fui para cirurgia, fui para radiologia. E aí, quando me vi, olhando uma máquina, olhando exames, eu falei, não, eu preciso de paciente. A especialidade que eu mais consigo fazer de tudo, pelo paciente, fazer exames, trabalhar em hospital, unir tudo que eu gosto é a cardiologia. Então, essencialmente, eu sempre quis cardio, mas eu foquei aí depois na formação final, fui para essa área. Na verdade, assim, como você sempre quis, então não foi uma coisa que algum fato, alguma coisa aconteceu para que você fizesse essa área. Uhum. Na verdade, assim, eu sempre me fascinei, pela cardio como um todo, que, assim, é o órgão que bombeia, o nosso corpo, nossa bomba principal, literalmente, parafraseando aí, mas é literalmente isso. E, além disso, a especialidade de cardiologia em si me permite ser um clínico também do paciente, um clínico como um todo, trabalhar com exames e tudo mais. Bom, a gente teve um fato, ocorrido, se você quiser falar sobre o assunto, porque é o que puxou a ideia da gente vir conversar sobre esporte e cardiologia. Alguns fatos, Um deles, muito próximo de nós aqui, Um corredor famoso, que tinha uma empresa, de
de treinamento. Infelizmente, ele teve um mal súbito, né, que foi caracterizado por um infarto agudo do miocárdio, e ele faleceu, uma morte súbita, foi muito trágica, né, para a população de São José dos Campos. A gente viu a situação, né, quem mora no Urbanova passou por lá, viu o corpo estendido no chão, né, houve tentativa de reanimação. Ele estava treinando, né? Ele estava no meio do treino, né, no meio da atividade física. E isso gera pra gente um alerta, né? Poxa, se o cara era um treinador, o cara era um atleta, como um atleta pode ter, né, um evento cardiovascular tão traumático, né, fatal como esse? E aí, às vezes, surgem algumas terapias, algumas teorias da conspiração, né? Falar, poxa, que será que incentivou isso? Na verdade, Érica, assim, o que a gente preconiza sempre, mesmo atletas, né, pacientes que estão acostumados a fazer atividade física, todos nós precisamos fazer check-up, fazer avaliações clínicas, cardiológicas regulares. Se algo não está correndo de forma natural, se alguma sensação, algum sintoma começa a aparecer, dor no peito, palpitação, falta de ar, alguma coisa estranha, não acredite que isso possa ser uma coincidência ou algo leve. Vai investigar, né? Então, assim, existem casos e casos, existem pessoas e pessoas, existem patologias genéticas e existem doenças que vão aparecendo ao longo da vida, como a doença coronariana, né? A doença cardiovascular que gera aí um infarto no futuro. Você percebeu, porque a gente vê aqui em São José, as pessoas começaram a treinar mais, você vê o movimento para o esporte maior. Desde quando eu moro aqui, eu estou aqui há 18 anos, já era, né, já sinalizava quando eu vim para cá e eu acho que aumentou bastante. Você percebe esse movimento dos pacientes, das pessoas procurando o consultório seu para avaliação? Muito, bastante. E algum sexo? Os dois, né? Os dois. Na verdade, assim, a predominância historicamente, nesses últimos anos, é mais do sexo feminino. As mulheres procuram mais, as mulheres se cuidam mais. E isso é estatístico, né? A gente sabe disso. Agora, os homens têm começado a aumentar esse cuidado. Eles têm começado a procurar um pouquinho mais. Seja porque as mulheres estão mandando eles irem, né? Que isso é comum acontecer. Então, pelo menos 20% dos pacientes homens do consultório falam, doutora, eu vim aqui porque a minha esposa mandou. Eu falei, ótimo, que bom que ela mandou, tá cuidando de você e agora você vai passar a se cuidar também, agora eu vou cuidar de você. Seja porque eles estão mais conscientes também, isso a gente vem percebendo. E assim, a gente de outra especialidade recebe no consultório, você pode me dar um atestado para atividade física? Eu confesso que eu nunca fui confortável em fazer isso, de verdade. Eu falo, eu te dou um atestado ginecológico, né? Cardiológico eu não posso fazer. Já perdi alguns contatos por conta disso. Eu falo, se acontecer alguma coisa com você, eu vou estar te dando o aval para que isso aconteça se eu não avaliei. Como é que eu vou te dar atestado de um órgão que eu não avaliei? Exato. Eu respondo assim, falei, não fique brava, desculpa, de verdade, eu adoro cardio, eu estava mentindo, foi uma das especialidades que eu gostei bastante, mas não é a minha área. Exato. E eu não examinei para te dar um atestado. Então eu falei, na sua pele eu consigo olhar se tem alguma lesão para ver, né, uma piscina talvez, mas ainda assim não é minha área. Exato. Mas cardiologicamente eu não dou. E isso a gente tem pedido que elas consigam passar mais e consultar e fazer essa avaliação. A gente estava conversando sobre alguns temas para a gente bater um papo aqui. E faixa etária mais comum da procura no seu consultório tem ou é diversificado mesmo? É bastante diversificado, mas os pacientes a partir dos 30 anos de idade, eles têm procurado e precisam procurar de fato, né? Essa é uma idade, digamos que um corte aí para a necessidade da procura pelo cardiologista. Claro que mais novo também. Anual? Depende muito. Uma avaliação cardiológica anual, para todos nós, como check-up de rotina, é importante. Agora, se a pessoa tem alguma patologia, for hipertensa, diabética, talvez ela precise de algumas outras visitas ao longo do ano também. Ok.
E eu já adiantei essa pergunta, essa procura aumentou do consultório, né, de pessoas, você já me falou que aumentou, e eu percebo que pessoas pedindo atestado para mim do consultório aumentou também, por isso que foi essa pergunta. E existe algum problema de saúde entre as pessoas, homens e mulheres, que te procuram no consultório, que caracteriza mais como doença que você fala, não dá? Hipertensão, dor, não sei. Tem alguma... As diretrizes, elas mostram isso de forma objetiva hoje. Diretrizes são, assim, guias que nós temos, né, para a nossa prática clínica diária. Então, a gente tem guias que mostram doenças que são impeditivas de atividade física. Eu vou dar um exemplo para você. Recentemente, a gente teve, né, um ano atrás, uma figura pública, que era o João Paulo Diniz, que ele faleceu subitamente. E isso gerou, né, uma comoção nacional mesmo. O cara era triatleta, fazia atividade de altíssimo rendimento, como um triatleta, assim, o cara que sobreviveu a uma queda de helicóptero, nadando, como esse cara veio a morrer? Mais uma vez, teorias da conspiração começaram a aparecer. Na verdade, Érica, assim, ele tinha uma doença gravíssima, genética, chamada miocardiopatia hipertrófica. Mais ou menos, assim, legalmente falando, é como se o coração ele fosse extremamente inchado e a via de saída do sangue do coração tivesse uma obstrução dinâmica. Ou seja, quando o coração ele bate com muita intensidade, ele praticamente fecha e o sangue não consegue sair. O grande risco desse tipo de patologia são arritmias graves, arritmias malignas, que geram parada cardíaca. Pelo histórico, isso não sei o que estou falando, isso está no livro oficial do Abílio Diniz. Ele teve várias ocasiões e vários impeditivos por vários profissionais de prática de atividade física competitiva. Então, esse tipo de patologia é contraindicado, não pode. Você pode fazer, eventualmente, supervisionadamente, algumas atividades físicas mais leves, mas atividade física competitiva, isso é proibido para esse tipo de patologia. A não ser que você tenha algumas outras proteções específicas para cada tipo de caso. Mas, basicamente, é isso. Hipertensão descontrolada. Então, o paciente que chega para a gente, o paciente que é hipertenso, que chega com um quadro de pressão alta completamente descontrolado, esse paciente não pode fazer uma atividade física intensa, porque ele vai poder descompensar essa hipertensão e poder ter um acidente vascular cerebral, um infarto, etc. Doença aguda do miocárdio, coronariopatia. Então, o paciente que tem dor no peito, que é desencadeada por prática de esporte. Então, o paciente que pega um peso ou faz algum exercício e tem dor, né, que a gente chama típica, que é uma opressão no peito, um aperto no peito, sudorese, etc. Esse paciente também precisa investigar. Alguma coisa está errada. Provavelmente as artérias estão tendo algum tipo de comprometimento. Então, essas são as três principais... Mais comuns, mais né? comuns, exato. E vamos lá, um paciente chegando no seu consultório, quais são os principais exames, os mais comuns? Pelo menos esses tem que fazer. Isso também varia muito, né? Então, assim, minimamente, para a prática de atividade física, o paciente vai precisar de um bom exame físico, uma boa anamnese, uma boa consulta, na maioria das vezes um eletrocardiograma. Agora, se esse paciente ele for para prática de atividade física competitiva, é obrigatório, imperativo, mandatório que ele faça um teste ergométrico. Se esse paciente tiver mais de 35 anos, sendo do sexo masculino, mais de 40 anos, sendo do sexo feminino, tiver 1 ou 2 fatores de risco para doença cardiovascular, tiver algum sintoma ou já tiver alguma patologia cardíaca propriamente dita, não importa, esse paciente ele vai precisar fazer teste ergométrico antes de qualquer atividade física. Tá? Então, atividade física competitiva, todos teste ergométrico. Se ele tiver essas nuances, mais de 35 anos homem, mais de 40 anos mulher, e alguma outra patologia cardíaca, ele também precisa de um teste ergométrico. Em alguns casos, pacientes mais críticos, a gente pede outros exames também, como, por exemplo, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Mas, essencialmente, para qualquer pessoa, antes da prática de qualquer atividade física, uma consulta, um exame físico e um eletrocardiograma. Perguntei isso porque, como ginecologista, a gente indica atividade física em qualquer momento, mas na perimenopausa é mais frequente, porque eu preciso que elas me ajudem a ajudá-las, né? E entre as pacientes, muita relutância de começar a atividade física.
E eu ausculto o coração no consultório, meço pressão no consultório. Fantástico, excelente. E eu percebo algumas alterações que eu falo, olha, eu sou gineco, passa no especialista para ver o que ele fala. E chega lá, e às vezes é uma pressão um pouco alta, mas por conta de vir ao médico. Isso. Né? Síndrome do jaleco branco, super comum. E eu tenho ouvido bom, então eu pego algumas arritmias no final de um tempo de escuta, e chega lá é fisiológico, né? E nada demais, ou estresse, não dormiu bem. Mas assim, por que eu estou falando isso? A gente precisa da avaliação cardiológica e as pacientes às vezes têm preguiça de passar no cardiologista. Eu sei. Você sabe, né? Bastante. Érica, assim, eu sou entusiasta de atividade física, né? Eu faço atividade física regular. E eu digo isso para os meus pacientes, atividade física é remédio. É importantíssimo. Você precisa fazer atividade física. É melhor fazer atividade física do que tomar 3, 4 remédios para controlar a pressão, diabetes, etc. Atividade física previne tudo isso, né? E como cardiologista, existe alguma atividade física que você indicaria com segurança? Não tenho dúvida que a atividade física aeróbica é super importante e impactante na sobrevida dos pacientes. Então, a atividade física é super importante. A atividade física aeróbica, perdão. Tem um estudo que mostrou isso pra gente, né? Então, o paciente que ele faz uma corrida leve ou uma caminhada mais rápida por 40 minutos, 4 vezes por semana, de forma constante, disciplinada, essa pessoa consegue reduzir em quase 20% o aparecimento de doenças cardiovasculares. Ou seja, é muita coisa, quase 1/3 só fazendo atividade física. Agora, outros estudos vêm mostrando pra gente que o ideal dos mundos é uma associação. É uma junção da atividade física aeróbica com a anaeróbia, né, que é uma musculação ou pilates, alguma coisa que seja isométrica, mas que tenha um efeito cardiovascular. Lógico, não adianta você ir para a academia, pegar aquele pesão todo sem fazer aeróbico, é uma associação das duas coisas. Para isso, atividade física isométrica que não seja exagerada, a gente já vai falar sobre isso, ajuda também a diminuir, por exemplo, a pressão arterial. Então, o ideal dos mundos é unir as duas coisas. Nunca deixar o aeróbico de lado, porque o aeróbico que é o comprovado, é o principal. O coração, ele se dá muito bem, ele se beneficia muito da atividade física aeróbica. Mas o anaeróbio entrando junto, a musculação, o pilates entrando junto como associação ao aeróbico, esse é o ideal dos treinos. Bom, eu estou falando isso porque quem escuta a gente não tem essa noção que a gente tem, então para eles entenderem na prática como que funciona. Eu indico, como ginecologista na perimenopausa, musculação, porque eu sei que o músculo ajuda a produzir hormônio. E eu relato, olha, mas associa uma esteira ou uma bicicleta junto com a musculação. Tem um tempo balanceado para isso? Tem. Digamos que você tenha 1 hora para treino. Se você reservar em torno de meia hora a 40 minutos para o aeróbico e o restante para a musculação, isso é o perfeito. Tá ótimo. Nossa, excelente. Eu falava o contrário. Não, vamos resolver. Tem que reservar bastante para o aeróbico lá, fazer as fibras musculares do coração trabalharem legal. Aí, gente, aprendi mais uma! Uhul! Geralmente é assim, porque a gente pede mesmo que traz menos prejuízo para a ginecologia, a musculação, mas a gente sabe que o cardiovascular é importantíssimo, ainda mais nesse momento, né? Agora, se a pessoa faz isso disciplinadamente 4 vezes por semana, ela não vai perder, né, em aumentar um pouquinho o aeróbico. Ela vai manter mais ou menos a prática ali da atividade da musculação, a liberação de hormônios, o fortalecimento ósseo, que também é muito importante. A musculação também faz isso muito bem, né? Evitando osteopenia, osteoporose no futuro, etc. Então ela consegue unir as duas coisas. Manter a saúde corporal, manter a saúde cardiovascular. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que mudar meu discurso. Não, brincadeira. Eu vou é só complementar. Reformular. Exatamente. E do ponto de vista cardiológico, uma grávida, esportista, né? O esportista que engravidou, qual que é a sua recomendação para ela? Se você me liberar como ginecologista, eu libero atividade física sem dúvida nenhuma, desde que não seja de impacto. Se não for uma atividade de muito impacto, ela deve fazer atividade aeróbica com certeza. Natação,
fazer hidroginástica, são atividades muito, muito importantes e impactantes até para a gestação dela. E quando elas nunca fizeram atividade física, tem alguma que se indica mais? Geralmente, assim, se a paciente nunca fez atividade física, no primeiro trimestre de gestação, e na maioria das vezes na gestação inteira, a gente não consegue fazer um teste ergométrico. É muito difícil fazer um teste ergométrico. Então, geralmente é uma mulher, né, que talvez ela precise disso para fazer uma atividade mais intensa. Como a gente não pode liberar uma atividade física mais intensa, porque a gente não tem teste ergométrico, a gente preconiza uma atividade menos intensa, como a hidroginástica, natação, etc. Perfeito. Então, tá tudo alinhado. Existe alguma indicação de quantidade e intensidade da atividade física recomendada pelo cardiologista? A gente sabe que pela Organização Mundial de Saúde, de 150 a 300 minutos semanal, né? Exatamente. Diluído aí, porque não adianta fazer tudo de uma vez só, né? Que, na verdade, a gente sabe que é a rotina que vai fazer a coisa funcionar, como o mineiro o trem funcionar. Mas por vocês, cardiologistas, como é que vocês fazem essa explicação da diluição da atividade física, de intensidade e força? A gente coloca a regra dos 4, né? 40 minutos, 4 vezes por semana de uma atividade física, unindo o aeróbio e o anaeróbio. Então dá mais ou menos em torno de 200 minutos ali por semana, né? É mais ou menos isso. Foi isso que foi estudado até hoje. 40 minutos, 4 vezes por semana, pelo menos, né? O ideal são todos os dias. Mas no mínimo isso. Você já chegou a pegar paciente que você fala, olha, você não vai fazer atividade física, e às vezes uma pessoa que adora fazer atividade física, e o que você pode falar pra gente? Por exemplo, uma pessoa leiga, você não pode fazer atividade física, há um alerta sem uma avaliação. O que você tem para dizer para a gente? Geralmente, aquilo, voltando lá para o início, né? Se chega um paciente que adora fazer atividade física, o cara faz crossfit, mas ele chega no meu consultório para uma consulta de rotina com uma pressão de 160 por 100 milímetros de mercúrio, 16 por 10, eu preciso falar para ele, você não pode fazer crossfit agora, porque senão, assim, entenda, pessoal, entendam isso é muito importante. Durante a atividade física, a pressão arterial ela aumenta. Isso é muito importante. E isso é natural, porque os órgãos precisam de oxigênio. Então, o coração ele precisa trabalhar com mais potência, mais intensidade. Então, durante a atividade física, a pressão aumenta. Claro que num certo limite. Agora, se a pessoa chega com uma pressão já alta no repouso, obviamente que durante o esforço, essa pressão vai aumentar mais e vai ultrapassar o limite que ela pode chegar. Riscos que podem aparecer aí. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma artéria mais fragilizada no cérebro, ela pode ter um acidente vascular cerebral hemorrágico, né, durante um esforço mais intenso. Então, assim, até que essa pessoa controle a pressão, seja de forma medicamentosa ou alguma mudança de estilo de vida, se ela tiver uma hipertensão diagnosticada, comprovada, ela precisa suspender a atividade física, principalmente intensa. Então ela precisa controlar isso primeiro para depois voltar para uma atividade física moderada e intensa. Então esse é o caso clássico, né? A hipertensão descontrolada é o mais comum, é o beabá, quase todo dia a gente pega no consultório e a gente precisa falar que esse paciente não pode fazer atividade física moderada e intensa nesse momento. E a gente não pode esquecer que os pacientes com doenças crônicas já diagnosticadas precisam fazer a avaliação física antes, a avaliação cardiológica antes da atividade física, né? Quase todas as pessoas precisam. Quem tem fator de risco precisa mais ainda, sem dúvida alguma. Você já falou, era uma questão que eu só ia levantar aqui, puxar minha bandeira. Se as mulheres têm um perfil de se cuidar mais cardiologicamente que os homens, você já falou que elas procuram várias especialidades. Várias. Né? Antes dos homens. E uma das meninas perguntaram mitos e verdades da cardiologia. E aí, o que você tem para me dizer? Que assim, às vezes a gente fala, não pode isso. Você tem uma caixinha que você já falou sobre isso, de mitos e verdades? Nossa, tem tanta coisa. Uma delas é a própria pressão, né? Que algumas pessoas se surpreendem com isso. As pessoas chegam, olha, depois que eu fiz a minha corrida, a minha caminhada, fui medir minha pressão, estava 14 por 8, minha pressão 11 por 7. Não, isso é normal. Isso é normal. Durante a atividade física, a pressão sobe, ela demora um tempinho para voltar também, né? Geralmente, a forma correta
de aferir a pressão é pelo menos 20 a 30 minutos em repouso, sentadinho, com a bexiga vazia, isso é importantíssimo também, sem ter se alimentado nos últimos 30 minutos. Para quem fuma, que também não é legal, mas para quem fuma, não ter fumado cigarro meia hora antes, não ter bebido café meia hora antes, ou seja, tem várias nuancezinhas aí para uma correta aferição da pressão arterial. Então, assim, medir a pressão durante ou logo após atividade física, ela vai estar mais alta mesmo. Isso era comum. Ela não pode estar extremamente alta, ela não pode estar, por exemplo, sei lá, 24, né? Aí é um sinal de alerta. Mas assim, ela um pouquinho elevada, isso é absolutamente normal, logo na sequência da atividade física. Eu acho que esse é o principal mito que a gente pega no nosso dia a dia. E assim, a gente sabe que a pessoa quando vai fazer atividade física, a gente não mede muita pressão e já começa fazendo uma avaliação física, né? E tem-se um mito de que se eu medir a pressão antes de fazer atividade física, não é necessário. É necessário a avaliação cardiológica antes. Então, assim, ele não precisa ficar medindo a pressão sempre, o tempo todo, desde que ele não seja hipertenso, né? Se ele for hipertenso, o cardiologista, caso a caso, pessoa a pessoa, vai orientar como ele vai fazer esse acompanhamento, né? Mas se a pessoa não for hipertensa, se ela fizer uma avaliação cardiológica pré-atividade física e estiver tudo bem, estiver liberada, não precisa ficar fuçando ali, não precisa ficar reavaliando, pensando. Às vezes mede a pressão no momento de estresse, ela vai estar um pouquinho mais alta, como deveria estar mesmo. Isso impede a pessoa de fazer atividade física sem necessidade. Então, tem várias nuances nesse sentido. E vou fazer uma pergunta que eu acho que é legal. A gente sabe, você atende crianças? Não, na verdade eu não sou cardiopediatra, né? Então, crianças, quem atende a especialidade, é uma subespecialidade, a pediatria e cardiopediatria. Porque a gente põe as crianças para fazer atividade física desde pequenininho e não faz avaliação cardiológica, a não ser com pediatra, né? Que é perfeita, né? Dentro do que precisa inicialmente. Mas não faz avaliação cardiológica. E você percebe ou sabe me dizer se tem alguma estatística dessas crianças, de crianças que praticam esporte? É que, na verdade, eu acho difícil, porque a gente não faz esse levantamento com criança. É muito difícil, a gente não tem esse público, né? Mas assim, Érica, na maioria dos casos, o pediatra, ele tem é o clínico da criança, né? Então, ele tem essa percepção. Crianças que têm alguma patologia cardíaca, geralmente tem essa patologia de forma congênita. Então, nascem com uma patologia congênita. Então, elas já sabem, já estão direcionadas ali na primeira infância, né, logo no pós-parto, já são direcionadas para um cardiopediatra. É muito difícil uma criança que nasceu saudável desenvolver, por exemplo, uma hipertensão na primeira infância. A não ser que tenha uma doença, na verdade até uma peculiaridade chamada coartação de aorta, que gera hipertensão em criança. E é uma hipertensão que assim, tem várias nuances específicas também, que na maioria das vezes o pediatra percebe ao longo do desenvolvimento infantil e já encaminha para o cardiopediatra. Então assim, para uma criança desenvolver uma patologia que impeça de fazer uma atividade física, isso é raro. Na maioria das vezes, isso é detectado logo após o parto e nos primeiros anos da infância pelo próprio pediatra. Então, tudo bem eu colocar a criança para praticar esporte e... Se não tiver nenhuma patologia, não tem problema nenhum, com certeza. Okay. Eles precisam disso. E me fala uma coisa, assim, para dar uma dica para as pessoas em geral... existe algum recurso, alguma orientação para melhorar a saúde do coração? Uma regrinha, fazer roteiro? Fazer exercício, fazer atividade física é o principal remédio. Alimentação? Érica, então, é onde eu queria chegar. Na verdade, não tem segredo, né? A gente precisa comer bem, a gente precisa começar, não adianta a gente falar, poxa, por que eu não emagreço? Aí vai ver a dieta da pessoa, né, bebida alcoólica pra caramba, ultrapassando o limite diário, digamos assim. A pessoa come massa, come gordura trans e não faz atividade física. Por isso você não emagrece. Ou então faz atividade física de forma errada. Então, assim, existe uma associação muito importante, alimentação saudável e atividade física regular. Alimentação balanceada, atividade física disciplinada. Se a gente faz isso, se a gente tem uma alimentação
rica em nutrientes, com poucas gorduras, com poucos carboidratos, se a gente tem uma atividade física seguindo as orientações, se a gente faz uma avaliação cardiológica e tem a liberação para atividade física, o risco de você desenvolver doenças crônicas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto, baixa de forma sustentável e muito importante. Então, isso é prevenção, né? Isso é saúde. Importantíssimo fazer. Essas perguntinhas que foram vindo e a gente são curtinhas, mas eu acho que é interessante, que são dúvidas comuns. Quem já infartou pode fazer atividade física depois? A resposta depende. Do tipo de infarto, depende, da intensidade? Depende do tipo de infarto, da intensidade, do estado da pessoa, né, nesse momento. Existem pessoas que infartam, que tratam e que têm uma vida absolutamente normal, inclusive correndo, fazendo maratona, não tem nenhum impeditivo, desde que ele faça um acompanhamento cardiológico e tenha feito recentemente e pelo menos anualmente uma consulta com o cardiologista para fazer os exames, teste ergométrico, etc. Agora, existem pessoas que desenvolvem doenças gravíssimas, como por exemplo a insuficiência cardíaca, que é a insuficiência da bomba do coração de levar o sangue para a musculatura. Então, se você colocar essa pessoa que tem uma insuficiência cardíaca grave para fazer uma atividade física competitiva, isso não dá liga, não tem como, não é compatível. Não que essa pessoa nunca vai poder fazer atividade física. Se ela estiver compensada, se ela estiver tomando as medicações de forma correta, se ela estiver passando no cardiologista e com exames em dia e exames bons, exames com uma qualidade boa, com uma segurança boa, esse paciente, é claro, vai precisar, ele necessita. A atividade física é parte do tratamento dele, mas de forma mais regular, de forma mais moderada e supervisionada na maioria das vezes. E assim, de um tempo para cá tem se usado mais bebida alcoólica e também usado energizante juntos, né? O que você tem para falar sobre isso da parte cardiológica? Eu digo que assim, você misturar destilado com energético é uma bomba atômica. Isso para o coração é terrível, isso é contraindicado. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos evitar isso. Isso é muito perigoso. Um dos maiores índices de arritmias e de crises de hipertensão no pronto-socorro, na emergência, é por conta disso. Então, os destilados, que têm uma porcentagem de álcool alta, em torno de 40%, misturados com energéticos que têm uma carga glicêmica, um açúcar muito alto, estimulantes de forma super elevadas, cafeína, taurina, etc. Quando você junta as duas coisas, o sistema cardiovascular sofre. Então, assim, você precisa... o volume de sangue aumenta, a frequência cardíaca aumenta, o coração ele precisa bater mais rápido, com mais potência para levar o sangue, para dar conta desse recado. Então, assim, gente, vamos evitar isso ao máximo, do máximo, e se possível, não tomem. Toma as duas coisas de forma isolada lá, mas não misturem. Moçada! Olha a atenção aí, hein? E o café? Uhum. O que você tem para me falar do café? Eu adoro café. Adoro. Café é sensacional, o café faz bem. Mas tudo que faz... A intensidade... lógico, tudo em excesso faz mal. A atividade física, por sinal, também em excesso faz mal. A gente já vai falar sobre isso, provavelmente. Mas o café em excesso faz mal. Também é estimulante. Todo estimulante em excesso também faz mal para o coração. Não dá. Mas o café em poucas quantidades, 1, 2, 3 xicarazinhas ao dia, faz bem. Tem estudos que mostram isso também. Uma pergunta que falaram aqui, que eu não pensei, mas elas pensaram por mim. Saúde bucal tem a ver com problemas do coração? Super! Totalmente a ver, totalmente a ver. Uma das doenças infecciosas do coração, isso é raro, tem pouca doença infecciosa no coração, mas uma das doenças se chama endocardite bacteriana. A endocardite é quando as válvulas ou o interior do coração está acometido por uma espécie de uma bactéria, na verdade a toxina de uma bactéria, que pode entrar na corrente sanguínea pela boca. Então, assim, dentes mal cuidados podem gerar, bactérias que vão liberando toxinas, e essas toxinas vão afetando as válvulas e as estruturas do coração, causando vegetações, causando presença de bactérias ali, que pode ser fatal, é gravíssimo isso. Na maioria das vezes, assim, a gente consegue tratar
com antibióticos específicos, mas sempre com o paciente internado. São sempre antibióticos na veia. Então, o paciente vai pelo menos 6 semanas precisar ficar internado. Imagina, ficar 1 mês e meio internado recebendo antibiótico na veia por causa de um dente mal cuidado. Isso existe. E existe muito. Quase toda a semana a gente tem um paciente assim no hospital. Às vezes, isso degringola. Uma das válvulas ou algumas válvulas destroem-se, né? E a gente precisa até de cirurgia cardíaca e isso pode ser fatal. Bom, tiveram várias perguntinhas em relação ao infarto, mas eu acho que você respondeu principalmente, acho que a que é mais comum, quem sofreu infarto não pode fazer e pode fazer atividade física. E quem infarta geralmente dá sinal ou não? Dá, e dá bastante sinal. O infarto típico, a dor do infarto típico se chama angina. Angina é uma coisa apertando, né? Por si só, a descrição da palavra, é um aperto. E a dor típica do infarto é um aperto que vem no peito, nessa região aqui que eu estou mostrando. Geralmente, assim, um aperto intenso. As pessoas descrevem como se fosse um elefante pisando no peito da pessoa. E essa dor, na maioria das vezes, é desencadeada por algum esforço. Lembrando que, assim, o sangue que está dentro do coração, ele serve para ser bombeado para o corpo. O coração é um músculo. E essa musculatura do coração é irrigada por artérias específicas chamadas artérias coronárias. Se essas artérias entopem, a musculatura não consegue fazer com que o sangue seja bombeado para o corpo. Então, em situações que a demanda do coração aumenta, exercício, estresse, frio, por exemplo, e a gente precisa de mais circulação nessa musculatura, se ela está entupida, não vai chegar sangue, não vai chegar oxigênio na musculatura, e isso gera dor. Essa dor opressiva pode durar até 20 minutos, na maioria das vezes, quando a gente tem essa situação de estresse, 20 minutos após o repouso. Pode ser irradiada para a mandíbula ou para a cintura escapular, para o ombro esquerdo, direito menos comum, esquerdo aqui. Tá. E geralmente melhora com repouso, e isso é angina instável. Agora, esse dado aqui é muito importante, talvez o mais importante dessa pergunta. Populações especiais, entre aspas, que têm dores atípicas. Pessoas da cor negra, idosos e mulheres podem ter, por questões hormonais, dores atípicas. Então, a mulher pode infartar com uma dor de estômago, ao invés de dor aqui, uma dor opressiva no estômago, pode significar um infarto em mulheres, principalmente mulheres pós-menopausa, né, pós-menopausadas. Quando isso está acompanhado de sudorese fria, palpitação, vômitos, e nunca aconteceu, de repente acontece, desencadeado por algum fator como esse que eu falei, sinal de alarme, precisa procurar ajuda, precisa procurar emergência. Não necessariamente a dor típica que eu comentei inicialmente pode ser infarto. Uma dor atípica, nessa população especial, sim, pode significar. Muita atenção a isso. Bom, eu fiz as minhas perguntas. Meu auditório aí também já passaram a delas, mas eu preciso que você me fale. Nosso tempo está chegando ao fim para ter outros momentos que a gente vai ter que voltar e falar alguma... Tem um roteirinho aí que eu preciso falar, mas é outra vez que a gente for conversar. Você quer deixar algum recado para quem está assistindo a gente, do seu ponto de vista cardiológico? Focando na atividade física, Érica, pessoal, minha mensagem é assim: atividade física é importantíssima, essencial, é remédio, precisa, mas sempre procure o clínico, o cardiologista antes de começar, isso é super importante. Atividade física é remédio, mas como o café, tudo em excesso pode fazer mal. Tem um estudo também recente que mostrou isso. Olha que interessante, olha que loucura. Atividade física moderada, como eu disse, né, salva vidas, previne doenças cardiovasculares. Sedentarismo aumenta a mortalidade, claro. Atividade física hiperintensa, né, atividade física não monitorizada e extenuante, os estudos mostram que tem o mesmo impacto do sedentarismo. Então, assim, pode até mesmo aumentar a mortalidade. Então, se você não for um atleta, não for preparado ao longo da sua vida para isso, evite atividades físicas extenuantes, intensas, sem supervisão. Né? Um exemplo, por exemplo, né? Não sou contra isso, mas
quem nunca fez nenhuma atividade física e vai para um CrossFit, né? Eu sei Já que CrossFit direto. é a marca, mas vai, né, para uma atividade estilo CrossFit direto, cuidado. Você está fazendo um overtraining, você está forçando demais seu sistema cardiovascular. Vai se preparar primeiro, vai fazer uma atividade física moderada primeiro. Lembre, atividade física moderada salva a vida. Previne coração, previne doença cardiovascular. Atividade física extenuante, ela pode ser tão maléfica quanto o sedentarismo. Muito obrigada, Carlos. Obrigada pelo seu tempo, seu carinho. Eu sei que foi corrido, né? Foi corrido, mas estou aqui. Foi um prazer, Érica, de verdade. Eu queria muito estar aqui. Obrigadão. E deu tempo, graças a Deus, deu certinho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar para a população, para vocês ajudar, né, a conscientizar o nosso povo. Isso. Né? Eu acho que a gente conseguir passar a informação correta para que quem não consegue chegar até a gente, mas consegue ouvir, exato, né? E já é um caminho. Acho que é um caminho para a gente conseguir uma vida, qualidade de vida melhor, né? Não tenho dúvida disso, com certeza. Obrigada. Imagina. Prazer, viu? Prazer.